ano vamos continuar falando sobre a descolonização da Ásia e da África. Principalmente vamos ressaltar aqui, está chegando o dia da consciência negra. Sabemos que todos os dias devemos ter consciência dos nossos atos, né? Devemos agir de maneira igualitária e respeitosa e valorizar a formação, né, do nosso país, do nosso povo brasileiro. É importante aqui ressaltar que dentro desse contexto do Dia da Consciência Negra, nós temos a questão de Nelson Mandela, né, ter sido um grande líder do sentimento de resistência ao regime de segregação racial, ou seja, um regime racista, na qual separava negros e brancos em bairros, em banheiros públicos, ou seja, inclusive em transporte público, em bairros para negros, bairros para brancos, ou seja, o preconceito ele era colocado em prática e aceito pelo próprio governo, até a resistência e o fim do apartheid, do maior regime de segregação racial que nós conhecemos na história e que nós tivemos a liderança de Nelson Mandela para pôr fim, para resistir, para lutar pelo fim desse regime desumano, né, e racista e preconceituoso que foi o apartheid na África do Sul. Mas nós citamos já a história de Nelson Mandela no vídeo anterior. Falaremos aqui do processo ainda de descolonização da Ásia e da África, mas em outros contextos e outros países africanos na sua luta de independência e as consequências dessa descolonização. Então vamos lá, começando aqui, né? Não tem como não passar por ele, né? Nelson Mandela. A habilidade a ser trabalhada, que é descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia e relacionar as atuais dinâmicas políticas, sociais, econômicas e culturais, destacando a luta desses povos por suas independências. Essa questão aqui da habilidade, ela é a mesma, mas a gente vai focar que ainda existe uma relação de dependência em relação aos países que são potências até os dias atuais, né? Por meio das empresas multinacionais, transnacionais que se instalam nesses países mais pobres. Então vamos começar com essa imagem aqui e refletir sobre ela, né? Uma imagem do desenho Tintim. E aqui foi Tintim no Congo, né? Ou seja, uma visão já bem eurocêntrica, uma visão preconceituosa também, uma visão desumana e racista, que foi a colonização belga da Bélgica sobre o Congo africano. Então nós podemos perceber aqui que os movimentos de descolonização ganharam forte impulso no pós-guerra e o enfraquecimento das antigas potências coloniais irão ocorrer. Por exemplo, elas terão que assinar, né, a independência dos países que lutaram e quiseram pôr fim, né, ao neocolonialismo. Por fim ao neocolonialismo. Então existem dois modelos de descolonização. É importante vocês entenderem que existe por meio de acordos diplomáticos ou por meio de guerras civis, né? Guerras travadas pelo próprio povo. Então, as guerras civis ocorreram principalmente na instalação de regimes socialistas, tanto na Indonésia, Vietnã do Norte, Argélia, Angola e Moçambique, que aderiram ao comunismo. Nós precisamos lembrar que isso aqui é um momento de Guerra Fria, um momento em que o mundo vivia a Guerra Fria, o pós-Segunda Guerra Mundial. E também é nesse contexto que muitos países ganharam a independência e aderiram ao sistema capitalista e tiveram apoio dos Estados Unidos financeiramente nessas lutas aí, né?
como foi a concessão de independência com a transferência do poder para as elites locais e a manutenção de fortes vínculos de dependência capitalista. Ocorreu na Nigéria, no Egito e na própria África do Sul. E aqui nós temos casos de exceção, que nós já estudamos a descolonização no vídeo anterior, da África do Sul e da Índia. E aqui nós temos, culturalmente é importante entender como ficou, né, esses locais, né? Então, nem sempre o progresso veio junto com a independência. Então, habitantes de um vilarejo em Camarões, nessa imagem, você vê a cultura, o respeito ao chefe, né, da aldeia, o chefe local, os costumes tradicionais, não só nas vestimentas, nas moradias, mas infelizmente a questão da pobreza na África, ela ainda é muito forte. Agora ficou mais evidente nessa pandemia que nós estamos vivendo atualmente, que o continente que menos vacinou, né, foi a África até esse momento. Então foram poucos que tiveram acesso à primeira dose da vacina. Então a gente ainda luta, né, por uma igualdade nesse mundo perverso. Em relação também à questão do capitalismo, não é porque aderiu ao capitalismo que os países se tornaram economicamente, né, desenvolvidos. Eles continuaram fazendo parte do que o mundo veio a chamar de terceiro mundo. Nesse momento aí das independências e da descolonização, o mundo foi dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E a África estava ali o quê? No terceiro mundo, nos países que hoje nós chamamos de subdesenvolvido, e continua. Então a região já foi bastante rica em minérios, ou seja, apesar de toda a riqueza em diamantes, ouro, petróleo, continua existindo, como é que eu posso falar? Uma relação de dependência em relação às grandes potências do mundo. Então aqui a gente vê um comércio local, vê uma mulher no mercado tradicional, uma feira, né? E também a questão da religiosidade. A África, ela é muito forte, muitas regiões aderiram à religião islâmica, outros têm as religiões tradicionais africanas e alguns aderiram ao catolicismo. Mas o islamismo é muito forte, principalmente no norte da África. Uma grande conferência chamada Conferência de Bandung, ela foi crucial, ela foi primordial no processo de descolonização dos países africanos. Ou seja, essa conferência é para tentar resolver diplomaticamente essas questões, na conversa, no diálogo, então, nos acordos assinados. Então, ocorreu em 1955 e contou com a presença de 29 países afroasiáticos, onde estão destacados aqui, na cor laranja, certo? E vermelha, esses países que participaram da Conferência de Bandung. E o principal é trazer para vocês o que ficou acordado, né? O que ficou no papel para ser colocado em prática depois com a Conferência de Bandung. Primeiro, eles determinaram, né, e assinaram que teria que ter o respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU, que mediou essa situação, essa Conferência de Bandung, a Organização das Nações Unidas, o respeito à soberania, à integridade territorial de todas as nações, ou seja, mostrando realmente a independência, ou seja, você ser um Estado soberano, tomar suas decisões, suas próprias leis. 3. Reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas, independente do tamanho, teria que ser respeitada a igualdade racial dessas nações. 4. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país, ou seja, chama-se de autodeterminação dos povos, ou seja, quando você não aceita a intervenção de outros países para resolver os seus problemas locais. É a não ingerência. Ou seja, não tem que ter aqui Portugal mais mandando, não tem que ter Inglaterra metendo o bedelho, né?
é a autodeterminação dos povos. Quinto, respeito pelo direito de cada nação defender-se individual ou coletivamente de acordo com a Carta da ONU. E a 6 aqui ainda temos mais, viu? Vou passar já para a próxima. A 6 diz o seguinte: recusa na participação dos preparativos da defesa coletiva, destinada a servir aos interesses particulares das superpotências. Ou seja, a gente está tentando recusar essa defesa, ou seja, a interferência armada dentro do território pelas superpotências. Abstenção, ou seja, se você se abstém, né, você está saindo dali, não está aceitando, se abster, não vou votar nisso. Então, abstenção de todo ato ou ameaça de agressão, ou seja, não quero. Se você quer brigar, vai brigar só. Ou do emprego da força, abstenção contra a integridade territorial, abstenção contra a independência política de outro país. Oitavo, solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, ou seja, é a paz mundial aqui que a ONU tanto prega. 9, estímulo aos interesses mútuos de cooperação. Aí sim, aí tem, onde é que vai existir a relação com suas antigas os antigos países imperialistas, nesse estímulo aos interesses mútuos de cooperação. Se você se aliou à União Soviética, você vai ter o estímulo dela. Se você se aliou aos Estados Unidos, você vai ter o estímulo capitalista dele. E o 10, respeito pela justiça e obrigações internacionais. Então, o que é que a gente pode perceber aí? Que toda essa conferência de Bandung, todo esse espírito de Bandung, prevaleceu por aproximadamente 10 anos, uma década, mas não resistiu à ação das superpotências, que era a bipolarização mundial na época, né? Então, na prática, nem sempre os acordos, o que estava no papel, foi colocado em prática. Aqui nós temos uma imagem, falando agora sobre a descolonização na Ásia. Nós temos aqui Sukarno. Sukarno, ele foi um líder da independência da Indonésia em 1945 contra os holandeses. Então eles conseguiram expulsar de fato os holandeses em 1949 e comandar a Indonésia. O que ficou acordado aqui nessas questões da descolonização? As ex-colônias holandesas, né? Em 1949, a independência após 4 anos de guerra contra o Royal Ahmed Sukarno, o líder, né? Em 1955, sediou a Conferência de Bandung. Em 1965 até 1998, o mesmo líder que expulsou os holandeses acabou se tornando um ditador do pró-capitalismo. E em 1975, nós temos a invasão do Timor-Leste, que só vai se tornar independente, o Timor-Leste, em 1999. E é na Indonésia que nós temos uma das maiores populações muçulmanas do mundo. Que você não imagina, você acha que o que? A população é concentrada no Oriente Médio. E para finalizar a nossa aula da descolonização na África e na Ásia, eu trouxe essa frase de Patrice Lumumba, esse líder resistente, né? Que lutou pela resistência do seu país. E ele diz o seguinte: chegará um dia quando a história irá falar. A África escreverá a sua própria história e será uma história de glória e dignidade. Então, uma ótima semana e um ótimo dia também, no 20 de novembro, comemorando, lutando e resistindo por qualquer forma de dominação, racismo ou preconceito. Bons estudos e até a próxima.